Olá, sejam welcomidos a mais um React. Eu ia trazer ontem esse vídeo. Tava muito triste, rapaziada. É sério, esse capítulo me apavorou muito mais que sons de bala. A morte do Sukuna foi uma grande piada. A conclusão da batalha final de Jujutsu Kaisen. Agora temos a opinião de Bruno Bandeira. Então, Inumaki, fala amaldiçoada, deixe o like. É sério, rapaziada. Jujutsu está na reta final. E cagou, né? O autor conseguiu cagar mais do que a gente imaginava. Mais do que o vaso comporta. Essa é a verdade, né? Sukuna está oficialmente morto. O Rei das Maldições desaparece da existência após Itadori e Nobara conseguirem salvar Megumi Fushiguro. E assim, Parece os títulos do Dragon Ball antes, né? Vegeta, um guerreiro orgulhoso, morre. a batalha final termina no capítulo 268 de Jujutsu Kaisen. Galera, eu sei que às vezes eu me empolgo nos baits dos títulos e das thumbs, eu sei que eu dou uma Cara. Olha isso aqui. Eu acho que eu só reagi a esse aqui e esse aqui, ó. exagerada, assim, bem de leve, de vez em quando, e eu sei que vocês já estão cansados de perdoar as minhas mentiras e eu agradeço muito por isso, mas pela primeira vez em muito tempo eu preciso dizer uma verdade pra vocês. Esse final foi uma catástrofe. Eu sei que muita gente já vinha cansada do ritmo dessa batalha final há algum tempo e pra mim isso nunca foi um grande problema. Eu nunca nem torci pelo Sukuna pra ficar chateado com a morte dele, mas esse capítulo... E o que me impressiona é a audácia do autor não ter feito esse o último capítulo. O cara tem a audácia de entregar uma merda dessa e ainda deixar 3 capítulos sobrando. Pra quê, né? É o famoso, olha a audácia desse filho da mãe. E essa conclusão eu acho que foi muito aquém do que poderia e deveria ter sido. E eu acho que eu nunca fui tão sincero em toda a minha vida aqui nesse canal. Não é bait. Ou será que é? Vamos então falar sobre a conclusão catastrófica da batalha contra Sukuna, a carta deixada por Satoru Gojo para Megumi e Nobara e o que deve acontecer com Yuto Kotsu depois dele ter possuído o corpo de Satoru Gojo. Tudo isso no vídeo de hoje, não antes de você martelar o último dedo do Sukuna no botão do like e aproveitar para se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os próximos 3 últimos capítulos de Jujutsu Kaisen. Começamos o capítulo então com uma Famoso último dedo, né? conversa entre Sukuna e Megumi no momento atual da história e não com um flashback. Nessa conversa, Sukuna tenta convencer o Megumi a desistir de continuar resistindo, relembrando a ele tudo o que o Megumi havia perdido até agora, o seu corpo sendo tomado pelo Sukuna e a morte da sua irmã pelas mãos do próprio Megumi. Mas pro espanto do Sukuna, Megumi se mostra extremamente calmo. Conveniente, né, mano? Tipo, até então isso funcionava com o cara e do nada passou a não funcionar. Do nada ele se recuperou, né, da deprê. E tranquilo, e responde com uma informação que a gente não sabia até então. Megumi explica que se o Sukuna for arrancado pelo Itadori de dentro dele, isso significaria a morte para o Sukuna. Isso porque, mesmo que o Sukuna ainda possua o seu 20º dedo intacto, que se encontra nesse momento em posse da Nobara, é explicado pra gente que apenas um único dedo não seria o suficiente para prender a alma do Sukuna nesse mundo. Ou seja, se o Sukuna for separado do Megumi, os 19 dedos vão desaparecer e o seu último dedo também perderá o seu efeito, provavelmente vindo a desaparecer também. Vamos lá, por que eu acho que isso não faz o menor sentido? Primeiro, que essa ideia de que um dedo do Sukuna não consegue manter a alma dele presa a esse mundo me pareceu um atalho extremamente forçado para que o autor pudesse resolver essa questão o mais rápido possível. Tipo, merda, se os 19 dedos desaparecerem, ainda tem aquele maldito último dedo que não pode ser destruído. Cara, se enforca com os próprios detalhes da obra, né, mano? Porra. Sei, vou dizer que o dedo vai desaparecer por tabela e pronto.
Não, meu amigo. O último dedo continuaria retendo o equivalente a 1/20 da alma e da energia do Sukuna, como ele sempre fez. Segunda coisa, esse lance dos 19 dedos do Sukuna desaparecerem depois dele ser separado do Megumi também não parece fazer sentido. Se a gente lembrar, alguns capítulos atrás, não faz muito tempo, o Sukuna, de tanto levar porrada do Itadori na barriga, chegou a vomitar 2 dedos e depois engoliu eles de volta para conseguir continuar mantendo a sua forma. Inclusive teve gente, né, confundindo, achando que era na verdade ele vomitando o Tengen, mas Ponta nada aqui, ó, farpando tua. depois da versão oficial do capítulo, dá pra ver claramente que são 2 dedos dele. Ou seja, se a alma do Sukuna pode voltar a existir na forma de objetos amaldiçoados, no caso dos seus dedos, no momento em que ele fosse separado do Megumi, a lógica seria ele voltar a se transformar nos seus 19 dedos, e não ele morrer de forma automática como aconteceu nesse capítulo. Ou seja, todos esses dedos desaparecendo assim, seja os 19 dedos depois da separação do Megumi e o 20º dedo desaparecendo por tabela lá com a Nobara, não faz o menor sentido e só foi um atalho barato pro autor dar um fim no Sukuna de forma fácil e que contradiz algo que ele Isso aí a gente já sabia, né? mesmo havia colocado na história poucos capítulos atrás. E vejam só vocês, eu nunca fui fanboy do Sukuna aqui nesse canal, mas vocês sabem que não existe pessoa mais imparcial do que eu nesse país, então eu preciso ser justo e dizer que a morte do Sukuna, como ela aconteceu nesse capítulo, foi um mero atalho barato É igual a do Satoru, né? Foi igualzinho, que isso traria mano. na série não fossem ainda mais graves, no caso, necessitando da morte do Itadori para isso, que eu vou comentar daqui a pouco. Ou seja, o autor preferiu seguir o caminho fácil e só entregar o trio principal junto e feliz no final de tudo, Caralho, ao né, invés mano? de ter Porra, coragem tipo, e Fez porra nenhuma. Fez também porra nenhuma. Fez porra nenhuma sozinho. Caralho. Trio porra nenhuma. culhão de fazer uma conclusão ousada e corajosa como essa, por exemplo, envolvendo a morte do Itadori e algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. E terceira coisa, a imagem que vemos do Sukuna nesse capítulo com essa forma de geleia preta é idêntica a essa fanart de um spoiler fake que saiu algumas Então, acredito que isso aqui seria, hein, rapaziada? E acredito que o Gege ia fazer. Acho que na última hora ele desistiu, hein? semanas atrás. Então não é possível, galera. Primeiro, o autor ele canoniza a Nobara de tapa-olho igual fizeram em um monte de fanart, mas até aí tudo bem porque já era uma imagem dela de tapa-olho muito disseminada por aí que muita gente já tinha feito, mas essa forma de geleia do Sukuna tá muito igual a essa fanart de algumas semanas atrás. Pra quem não sabe, tem um perfil no Twitter que ficou muito famoso nos últimos meses entre a fandom de Jujutsu por desenhar essas fanarts e publicar como se fossem spoilers de verdade. Será que é o Gege, hein, mano? Disfarçado, velho. Ele, tipo, ele faz um rabisco, né? Tá ligado? Ele faz. Ou alguém da equipe dele. Ele faz, aí ele posta. E ele vê como que a galera reage mediante aquilo. Se for recebida de forma plausível, ele pega e canoniza. Que é o que a gente teve com a Nobara. E eu não duvido, hein? Eu não duvido que seja. Do mangá, inclusive vários desses desenhos ficavam até melhores do que o próprio mangá. Então eu sinceramente não duvido que o autor tenha se baseado em fanart para desenhar esse final de Jujutsu. Em fanart, meu amigo, acorda! Caralho, é melhor o cara ficar com a teoria de achar que é ele num perfil fake fazendo as fanart do que ele basear a obra dele em fanart. Eu acho que é melhor, né? Mas eu não duvido, né? Já é Akutami, né, rapaziada? Ordem. Acorda, caralho! Mas enfim,
Seguindo o capítulo, vemos o Megumi se recusar a morrer e lutando para continuar vivo. E essa resistência do Megumi à possessão do Sukuna foi o suficiente para que o Itadori fosse capaz de libertar o seu amigo. Então vemos a expansão de domínio do Itadori se desfazendo, e até agora a gente não teve explicação nenhuma, né? Nem vai ter. De como ela realmente funciona, só suposições. A famosa expansão de domínio de conveniência, cara. Só se viu pra dar o fim bosta. Só foi pra isso. E o Megumi sendo jogado pra fora do Sukuna. Infelizmente, o autor não canonizou a minha teoria do Megumi sendo vomitado pela boca da barriga do Sukuna, mas eu aposto que se o cara das fanarts tivesse feito um spoiler fake disso, o autor teria canonizado isso no mangá. Look, it's Android 18. I don't believe it. She was inside Cell the whole Tancava essa imagem, né, velho? time. Em seguida, até vemos o Sukuna tentando se reconectar ao Megumi, porém sem sucesso. O que resta no chão é apenas um amontoado de carne do que sobrou de um ser miserável, com o Itadori o observando de cima e dizendo: Sukuna, você sou eu, fazendo um paralelo exato com a cena final da batalha entre Itadori e Mahito. O cara literalmente tirou o rei pra bosta. Tanto no que ele apresentou do rei no formato, né? O formatinho do Paul parecendo uma bosta. Quanto com o paralelo que ele fez com o Mahito, né? O cara fez literalmente, metaforicamente, o Sukuna de bosta, cara. Porque comparar qualquer coisa ao Mahito é a mesma coisa de comparar a bosta, né? E não só isso, mas particularmente me lembrando muito também a morte da inveja no anime de Fullmetal Alchemist. Quem assistiu o anime com certeza vai perceber essa semelhança. E aqui vem outra parte que também foi meio intancável. Itadori propõe novamente ao Sukuna uma alternativa para que ele continuasse vivo, que seria o Sukuna se fundindo novamente ao Itadori. Nessa parte eu até entendo o Itadori querer demonstrar essa piedade e misericórdia pelo Sukuna, com ele recuperando a sua humanidade e não se deixando se tornar um monstro, diferente da conclusão da batalha contra o Mahito, não sei se vocês lembram, onde o Itadori diz que mataria o Mahito quantas vezes ele voltasse à vida, seja mudando de nome, mudando de forma e até renascendo como uma outra maldição. O Itadori Vemos que o nosso menino amadureceu, não é? mataria para sempre. Ele ainda diz que continuaria matando maldições enquanto ele continuasse vivo e que esse era o seu papel nesse mundo. E agora, não. O Itadori demonstra misericórdia e piedade pelo Sukuna, dando uma chance dele continuar vivo, mesmo que dentro do seu corpo novamente, afinal, essa era a única opção caso o Sukuna quisesse continuar vivo. E no fim, o Sukuna obviamente recusa e desaparece desse mundo. Então, Ficar vivo pra quê, porra? É a mesma coisa, tipo, trazer o Satoru Gojo de volta. Pra quê? Agora aí, a obra morreu aí, cara. Esse é o final bosta. Eu não sei por que o autor não fez isso aí como capítulo final, cara. Eu nem sei o que ele quer mostrar mais. Ele deixou no final aí, né? A gente já viu lá com o Autor Nerd. Ele deixou no final aí o Yuta voltando. Porra, pra quê, cara? Que quer saber de porra de Yuta, velho? de novo, galera, eu entendo o Itadori querer mostrar essa piedade pelo Sukuna, coisa que ele não fez contra o Mahito, mas eu achei que foi um pouco demais, sabe? Ele cogitar se fundir novamente ao Sukuna, sendo que o Sukuna já morreria de qualquer forma. Deixa eu explicar, segura aí. A princípio, a gente pensava que o Itadori se fundiria novamente ao Sukuna numa tentativa de prender novamente o Sukuna e depois disso o Itadori se sacrificando para que o Sukuna fosse eliminado para sempre. Afinal, essa era a única forma do Rei das Maldições ser finalmente morto. Dessa forma, o vilão seria finalmente eliminado, o Itadori realizaria esse sacrifício como um indivíduo livre e não mais como uma engrenagem do sistema e ainda realizaria o sonho do seu avô, que o seu neto morresse rodeado de pessoas queridas. Pronto, final trágico, mas perfeito, concluindo assim todo o arco do Itadori. Mas não, exatamente nesse capítulo a gente descobre que o Itadori não precisava se fundir novamente ao Sukuna para que ele precisasse se sacrificar e o Sukuna viesse a ser morto. Bastava separar o Sukuna do corpo do Megumi que o Sukuna morreria
automaticamente. Então, sabendo disso, não teve a menor Que diabos, né? Cê é louco. Ai, cara. Ai. Mas isso aí foi colocado já no final, né? Ninguém sabia disso. O autor criou isso nesse capítulo aí, né? Até então nunca foi mencionado isso, não. necessidade do Itadori propor que o Sukuna se fundisse novamente a ele só para manter o Sukuna vivo, sabe? Só faria sentido ele propor se fundir novamente ao Sukuna se essa fosse a única alternativa para selar novamente o Sukuna e impedir que ele continuasse livre nesse mundo por aí. E eu vou dizer que eu também acharia uma merda o Itadori se fundindo novamente ao Sukuna e os dois continuarem vivos, sabe? Mais merda do que tá, irmão. E depois do final da história, com o Sukuna lá toda hora aparecendo na cara do Itadori, roubando a privacidade e a intimidade dele pelo resto da vida. Igual o Parasite. Irmão, isso não é vida não, então o melhor cenário seria o Itadori realmente se sacrificar para que o Sukuna fosse morto para sempre. Mas como esse capítulo veio com esse atalho barato e mostrou que o Sukuna seria morto de qualquer jeito, eu achei então meio exagerada e sem necessidade essa proposta do Itadori, ainda mais considerando que a gente já sabe que o Itadori é uma boa pessoa e demonstrou piedade pelo Sukuna capítulos atrás. Seguindo o capítulo, finalmente vemos o Hakari e a Uraume depois de sabe-se lá quantas dezenas de capítulos depois de Um ano depois. Caralho, que luta do caralho, né, mano? nada ter sido mostrado da luta deles, e eles aparecem dizendo: acabou. Pois é, né? Parece que acabou. E eu Acabou, né? É, acabou. Vamos embora, vai embora não? Eu vou embora. É, lutar mais não, né? É, bora. agora, vai fazer o que da vida? Meu irmão, cara, o autor de Jujutsu deixou essa luta tanto tempo sem aparecer que quanto mais o mangá se aproximava do final, menos fazia sentido mostrar a conclusão dela, já que existiam, né, outras coisas mais importantes acontecendo. Então, chegou uma altura do mangá em que qualquer momento em que o autor decidisse parar para mostrar essa luta, já não ia mais ter qualquer impacto, porque o que a gente queria saber era o Yuta possuindo o Gojo, o Itadori, a Nobari, etc. Então, vendo que não tinha mais Mas dava pra fazer, ter impacto, sim. Um bom autor saberia dar impacto, mostrar mesmo com todo o hype que tinha até então. Daria sim. Flashbacks da areia. Porra, seria bacana. Uraomi contando sobre o Sukuna. Não seria tão foda quanto ver o que a gente viu, né? Que nem é tão foda assim olhando agora, né? É uma bosta. espaço para cortar ali, né, tudo que estava acontecendo e mostrar a luta do Hakari e da Uraume, ele decidiu então só mostrar depois que toda a batalha terminou. Pra mim, assim, foi a melhor saída pra armadilha que o autor se meteu. Também descobrimos nesse capítulo que a Uraume sempre foi uma mulher, coisa que a gente sempre teve dúvida, e nesse capítulo vemos ela usando aquelas Eu faixas. nunca tive dúvida, mano. Eu nunca tive essa dúvida, velho. Vocês tinham realmente essa dúvida? Caralho, pra mim, Uraomi sempre foi mulher, mano. Não entendo essa brisa aí dos caras de Jujutsu, de achar que ela era homem. Por que vocês achavam que ela era homem, porra? Porra, só porque ela não tinha o peitão, caralho? Porra. Que cobrem os peitos, então, né, que comecem as fanarts da Uraume gostosa, que já existiam por aí, Mas só porque não tem peito não significa que é gostosa. Peitinho do rabão, pô. com certeza vão aumentar em quantidade. Além disso, também vemos a Uraume defendendo o mestre Sukuna até o fim, depois de dizer que o Bicha babou o cara até o final, mano. Morreu pra não ter que aceitar que o cara perdeu. homem só tava ali se aquecendo até o final. Ela teve a coragem de dizer nesse capítulo que o Sukuna só perdeu por ser um feiticeiro Se aqueceu tanto que derreteu, né, mano? encarnado. Ela tá de brincadeira, não é possível. E o Mahoraga, que ele usou justamente por possuir o corpo do Megumi, foi o quê, meu irmão? Foi nerf pro Sukuna. Foda-se, ela não tá te escutando, ela já foi. Ela se sacrificou pra não ter que ouvir isso. Pra não ter que ouvir das lamúrias, tá bom? Pra não ter que ouvir seus contrapontos. Por isso que ela se foi.
como pétalas ao vento, né? Se foi, irmão. Se foi. Ela deixou a babada final dela e foi embora. Pra você dar contraponto, só com tabuleiro Ouija. Tá bom? Foi embora. Babando o Sukuna até o final. Sukuna, ele estava encarnado no corpo do Megumi, então foi nerf? Mano, eu sinceramente acho que o autor tá fazendo isso de meme, ele fez isso de... Ele não sabe mais o que fazer, ele não sabia, né? Ele não. Ele se perdeu no nível de poder dos personagens, ele se perdeu na obra, ele se perdeu nos detalhes. Entendeu? Ele fazia uma coisa. Tipo, a galera, hype. Aí ele, foda. Aí ele vinha com outra coisa, a galera. Ih! Aí ele ficava louco. Meu Deus. E agora eu tenho que trazer o hype de volta. Meu Deus, vamos botar o Yuta no cu do Gojo. Vamos. Ele não sabia mais o que tava fazendo, então simplesmente ele só limpou o cu com a mão, né? de meme, colocando a Uraumi pra falar essas coisas agora só pra ter alguém, né, que represente o fanboy máximo do Sukuna dentro do próprio mangá, porque coerência não existe e que fim, cara. Cara, essa também foi outra parte intancável da Uraumi. E no fim, a Uraumi desaparece e morre sem a gente entender muito bem o que aconteceu. A gente até pode ser levado a pensar que o Hakari conseguiu causar um dano fatal na Uraumi pelo pescoço dela apresentar, né, aparecer ter um aparente corte ali grave, mas como a Uraumi pode usar energia reversa, eu acho difícil que seja isso. Lendo o contexto do capítulo, pareceu muito mais que a Uraumi aceitou a própria morte, já que ela mesma declara, né, que não havia mais nada a ser feito agora que o Sukuna estava morto. E como ela era um feiticeiro encarnado nesse corpo que a gente conhece, pode ser que ela só tenha deixado a sua alma ir embora para o pós-vida. Depois disso, o mangá corta abruptamente, tendo um salto no tempo, né, um pequeniníssimo salto no tempo, e indo direto para o momento em que Megumi Fushiguro desperta numa cama. Nessa hora, Itadori e Nobara estavam preparando uma surpresinha para revelar que ela ainda estava viva, mas ele acabou acordando antes da hora e estragando a surpresa, e depois ainda diz que não ficou surpreso porque ele soube disso ainda dentro do Sukuna. Nessa hora, foi legal ver a interação do trio original de protagonistas novamente, porque a química deles, né, sempre foi muito boa, então deu pra gente matar um pouco a saudade disso. E logo eles revelam duas cartas deixadas por Satoru Gojo para o Megumi e para a Nobara. O Itadori não recebeu nenhuma carta porque ele... E tipo, tem um monte de coisa que sempre mostra, né, que, porra, Satoru sempre falava lá antes que eu ganharia, que eu venceria, não sei o que, mas tipo, depois que ele se foi, o autor sempre fica colocando flashbacks dele dizendo, se eu perder vocês fazem isso. Pô, Satoru Gojo duvidando dele mesmo, tá ligado? Deixando cartas, duvidando que ele ia perder. Tipo, é totalmente desconexo com o personagem que a gente conhece, né? O Satoru Gojo, pelo amor de Deus, né? É só mais uma amostra do autor tentando dizer, ó, pra justificar, pra tentar se justificar que não foi ele que tirou o personagem da obra, tá ligado? Esteve com Gojo a todo momento e eles puderam conversar pessoalmente. Na carta destinada a Nobara, então, a gente teve algo interessante, que foi o Gojo revelando o paradeiro da mãe da Nobara pra ela. Nisso eles ficam, né, surpresos com o Gojo saber sobre a mãe da Nobara, tipo, nada a ver, mas logo eles questionam se a véia. A mãe da Nobara não seria uma feiticeira de grau especial e por isso seria alguém conhecida pelo Gojo. E isso foi um detalhe interessante porque a avó da Nobara, com quem ela foi criada, também demonstrava ser uma figura de autoridade no mundo Jujutsu, tanto que a Nobara só entrou na escola de Tóquio através da recomendação da sua avó. Afinal, ela morava lá no interior, então qual é a justificativa para ela conseguir ingressar na escola de Tóquio, sabe? E além disso, ela também a Nobara aprendeu a sua técnica do boneco de palha com a sua avó. Isso a gente descobre, né, no databook de Jujutsu.
Então, além da avó da Nobara já ter indícios, né, de ser uma figura de autoridade no mundo do Jutsu, pelo visto, o mesmo também vale para a mãe da Nobara. Agora, eu não sei até que ponto, né, essa é uma informação relevante a essas alturas do mangá, já que a gente nunca sequer viu nem a mãe, nem a avó da Nobara em toda a história do mangá. Já a carta deixada para o Megumi teve A algo informação é tão irrelevante quanto a Nobara, pô. bem mais relevante, que foi a tão prometida revelação de que o Gojo havia matado o pai do Megumi no passado. E isso foi uma sacada interessante porque o autor do mangá já havia declarado que o Gojo seria aquele que revelaria para o Megumi sobre o que aconteceu com o seu pai. E muita gente usou isso como argumento no passado para dizer que o Gojo continuaria vivo para revelar isso para o Megumi, ou o contrário, que o Megumi morreria e o Gojo só revelaria isso no pós-vida, já que os dois estariam mortos. Seria uma Foi nenhum nem outro, né? O mais merda possível. sacada genial por parte do autor. Mas ainda assim, a carta deixada Genial! Caralho! pelo Gojo para o Megumi também foi uma saída muito simples e cumpriu a promessa que o autor havia feito para o personagem do Gojo. Foi um momento bem legal do capítulo, né, com o Gojo dizendo ali na carta: "Ei, infelizmente o seu papai não está mais por aí, Megumi. É que eu matei ele, foi mal." E ao invés do Megumi ficar Matei ele pra rir. desesperado, triste ou com raiva disso, ele só acha graça e diz que tá tudo bem. Então, certamente, esse foi um dos melhores momentos desse capítulo. Já o Caralho. Você sabe que o capítulo é um lixo. Olha o melhor momento que é. gancho para o final do capítulo se dá quando os três decidem ir de encontro aos outros feiticeiros, a Maki, o Panda, o Salmão e companhia, para ajudar Yuta Olha o fofinho do papai. Okotsu. Será que ele vai viver ou será que ele vai morrer depois de ter possuído o corpo de Satoru Gojo? Pelo visto, o homem continua vivo depois dos 5 minutos terem se passado durante a luta, mas a dúvida ainda permanece. Pra mim, galera, o melhor final possível seria o Yuta ter o seu cérebro transferido de volta para o seu corpo original. Afinal, se ele ainda está vivo e com a técnica de transferência de corpos do Kenjaku funcionando, Caralho, por que ele não fez antes, cara? O autor deixou bem claro que era impossível ele fazer isso. A gente viu. Se o autor fizer isso, caralho. ele pode muito bem ter o seu cérebro transferido de volta para o seu corpo original e provavelmente o Gojo vai ter o seu cérebro colocado de volta também no seu corpo original e sendo enterrado pelos feiticeiros, num funeral onde talvez a gente veja os demais membros do clã Gojo e até a família da Nobara, já que a mãe dela, né, foi citada nesse capítulo. Que caralhos quer ver família de Nobara, mano? Pelo amor de Deus. Então talvez seja um funeral que apresente bastante gente que não teve espaço para aparecer durante o decorrer da história. Não teve espaço porque é insignificante. Precisa mostrar não. Por um lado, eu vou dizer pra vocês que eu gostei desse pequeno mistério, né, envolvendo Mistériozão, hein? Valeu, Scooby-Doo. o Yuta no final do capítulo e por isso o autor ele decidiu cortar a conclusão da batalha contra o Sukuna de forma tão abrupta para manter esse mistério por mais tempo, mas eu sinto que para uma conclusão de uma batalha contra o maior feiticeiro da história, faltou a gente ver mais da reação de todos os feiticeiros que participaram dessa batalha, vendo que eles finalmente conseguiram vencer, seja a Maki, o Yuta e todo o resto, sabe? Essa não foi uma batalha solitária como foi a conclusão da batalha do Itadori contra o Mahito, por exemplo. Então esse paralelo do autor em tentar convencer a gente de que no Será que vai ter? Será que tem alguma coisa extra no oficial? final só restava o Itadori e o Sukuna não é verdade. Reparem que o autor de Jujutsu sempre limitou a própria história, não explorando o máximo que o mundo que ele mesmo criou tem a oferecer, ignorando Ele não sabe extrair, né? certos elementos, seja o clã Gojo, os estudantes do 4º ano da escola de Tóquio que nunca apareceram e muita gente até esqueceu que existe, enfim. E isso é uma crítica que muita gente já fez há bastante tempo, mas percebam que o autor faz exatamente isso quando se trata dessa batalha contra o Sukuna nesse último arco. O autor, ele tem uma cacetada de feiticeiros para usar, mas escolhe na maior parte do tempo trabalhar um por um individualmente. Inclusive, né, quando o feiticeiro aparecia em cena, era bem comum
todo o resto desaparecer de cena por completo. E agora, no final, ele também não mostra, por exemplo, a reação de todos esses feiticeiros que participaram da vitória em cima do Sukuna. E eu acho que deveria ter sido... Os caras só apanharam, Bruno. Os caras foram feitos de saco de bosta nas mãos de Sukuna. O que é que eles têm pra lembrar? sim mostrada, porque essa não foi uma vitória individual do Itadori, mas sim uma vitória coletiva de todos aqueles feiticeiros. E a mesma coisa vale para o grande plano do Kenjaku. Meu Deus, cara. Para de inventar personagem, mano. Envolvendo a fusão da humanidade que precisava de um fechamento, mesmo que o plano dele não tivesse dado certo no fim das contas, sabe? Parece que o autor resumiu toda a conclusão de todo esse último grande arco ao Itadori e o Sukuna, sendo que tudo isso foi muito maior do que só eles dois. E claro, eu nem preciso dizer que várias outras coisas insanas que poderiam ter acontecido nessa reta final não aconteceram, como eu comentei, né, no meu último vídeo com vocês, seja o Megumi expandindo seu domínio de forma completa, Queria ter visto. a fusão de todos os Shikigamis, o Queria ter visto. Megumi ativando a fusão da humanidade com a esperança de trazer a sua irmã de volta Loucura. Tira daí. à vida, fora o sacrifício final do Itadori, enfim, dava pra ter acontecido muito mais coisa nesse finalzinho da batalha e o autor ter optado por um final muito mais ousado e corajoso, mas ele preferiu um caminho Ai, chamou o cara de cagão. muito mais fácil, É que ele cagou a obra, né? Faz sentido, Bruno. Faz sentido. simples e feliz, como a maioria dos shonens de batalha. Parabéns, Jakuta. Parabéns. Bom, restam agora 3 capítulos para o final de Jujutsu Kaisen. Quem sabe o último não tenha o dobro de páginas, né? Como costuma ser na maioria das vezes. Então, sendo otimista na prática, a gente ainda pode ter mais 4 capítulos até o fim. Como sempre, eu quero saber o Pra quê, cara? que vocês acharam da conclusão Uma bosta. Resumindo esse capítulo aqui, final mais bosta possível que esse, só o de Boku no Hero, hein? Só o final de Boku no Hero, pra ficar top 1 finais bostas. Esse aqui é o 2. E pra tirar o de Boku no Hero é difícil, hein? É difícil, né? Difícil. O Boku no Hero vai ficar com final bosta aí, top 1, acho que por um bom tempo, hein? A não ser que Jeji faça outro mangá, né? Aí vai estar concorrendo. Mas é isso, a morte do Sukuna foi uma grande piada, com certeza. Tirou o cara pra bosta 2 vezes, tanto na imagem quanto no paralelo, né? Como a Rito. A conclusão da batalha final em Jujutsu Kaisen. Pô, será que no oficial vai ter alguma coisa interessante a mais do que teve nos spoilers? Não sei, eu vou ver, hein? Mas Brunão mandando a real sobre o 268, que foi uma bosta, né, de capítulo. Tanto é que o cara falou, a melhor parte do capítulo foi quando mostrou a carta do Gojo. Pô,